conteúdo exclusivo do NutriAcademy. O que é o NutriAcademy? É a escola para nutricionistas, que eu tenho uma comunidade onde nós temos ajuda mútua, muito conhecimento técnico, muito encorajamento, muita força, muita garra que a gente consegue lá para enfrentar as batalhas da vida, né? Que a nutrição nos proporciona, os desafios para vencer a insegurança. Então, este conteúdo, ele é exclusivo dos membros do NutriAcademy. O que eu trouxe para vocês, na verdade, é um resumo da aula que eu dei para os meninos sobre a pele, unha e cabelos, tá? Mesmo quem é membro do NutriAcademy que tá aqui, com certeza vale a pena rever a aula. Porque quanto mais a gente escuta sobre um determinado conteúdo, muitas vezes eu trago insights novos para vocês. Então isso vai gerando muito mais, agregando muito mais valor àquela aula, no sentido de vocês irem aprimorando o conhecimento e memorizando alguns detalhes, tá bom? Então, fiquem todos por aqui. Eu vou disponibilizar os slides para vocês e agora a gente já consegue começar a nossa aula. Eu vou fazer o seguinte, meu povo, eu vou desativar os comentários, tá? Por quê? Porque eu vou projetar um slide para vocês, aí pode ser que os comentários eles fiquem atrapalhando a leitura de vocês em relação aos slides, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos embora. 300 pessoas comigo ao vivo, olha pra isso, em pleno feriado, vocês são demais. Vamos lá, deixa eu projetar aqui um slidezinho pra gente. Então, vamos falar hoje sobre... Cadê você? Aqui. Vamos falar hoje sobre nutrientes para pele, unha e cabelos, tá? Como eu falei pra vocês, isso aqui é um breve resumo que eu trouxe lá da aula que eu já dei para o NutriAcademy, para a turma do NutriAcademy. Bom, estamos em consultório. Tem muitos que aqui estão, que já são profissionais. Tem muitos que ainda são estudantes. Mas um recadinho especial para você que é estudante. Tem muitos profissionais que estão aqui, que se sentem inseguros, que têm medo de começar os atendimentos, que estão atendendo, mas ainda tem uma certa insegurança, um certo receio na hora da prescrição. Recado para vocês que são estudantes. Essas pessoas que hoje são formadas, que se sentem inseguros, eles não tiveram a oportunidade que vocês, estudantes, estão tendo agora. Então, estou na faculdade, já começa a se preparar, já começa a pensar na prática clínica. Por quê? Porque quando você terminar a faculdade, você já se sente muito mais seguro, muito mais preparado. Quem é profissional muitas vezes manda mensagem para mim dizendo: Sami, eu tenho tanto medo, eu tenho a impressão de que eu não sei de nada, tô terminando a faculdade agora, mas eu tenho essa sensação de que não sei de nada. Então, é isso, tá? A preparação é a chave para o sucesso. Se preparem, estudem, é a única forma que nós temos de ganhar segurança, tá certo? Então, vamos lá para o conteúdo de hoje. Aí, mesmo você que é estudante, eu vou falar de prática clínica, então fique atento à prática clínica. Você que é profissional, que já atende, pega alguns insights, que já se sente seguro, pega alguns insights. Você que ainda não atende, anota todas essas informações, porque vai servir muito para a prática clínica de vocês. Quem está na prática clínica deve perceber que o maior público que nós atendemos são mulheres, tá? São mulheres. As mulheres, elas têm uma tendência a buscar mais o serviço nutricional. Mais mulheres do que os homens. Tem gente que atende meio a meio, tem pessoas que atendem só homens, enfim. Mas, culturalmente, pelo menos é a minha realidade. Eu não sei se é a realidade de vocês, é a realidade de muitos colegas que eu converso. Quem procura mais o serviço nutricional são mulheres. E o que é que acontece? As mulheres, elas trazem pra gente, na sua grande maioria, uma queixa relacionada a cabelo, unhas e pele. E aí eu trago pra vocês hoje quais são as condutas que nós podemos ter, que nós podemos fazer para quem apresenta essa queixa. Óbvio que teremos homens também que vão ter problemas relacionados à queda de cabelo, à alopécia. Óbvio que vai ter homens que vai nos procurar também com o intuito de melhorar sua pele, porque apresenta acne, tá?
Homens que apresentam unhas fracas, quebradiças, também tem, tá? Então aqui não tem distinção nenhuma, mas o que eu quero trazer para vocês é que a queixa maior é por parte das mulheres, certo? Sobretudo depois do Covid, depois da pandemia. Tem muita gente que vem apresentando queda de cabelo intensa, muita gente que vem apresentando problemas em relação a unhas. De onde vem essa queda de cabelo? O que é que provoca? Quais são as condutas nutricionais que nós podemos ter diante de sinais e sintomas como esse, tá? É isso que a gente vai abordar hoje. Deixa eu escolher aqui um outro para falar para vocês. Começamos então a falar sobre a pele. Por que tratar a nossa pele? Por que cuidar da nossa pele? Primeiro, entendemos que a pele, ela exerce algumas funções no nosso corpo. Por exemplo, a termorregulação, que é o controle da temperatura. Observem que quando a gente está num lugar muito quente, o que é que acontece? A temperatura está muito elevada. Então você começa a transpirar, você começa a dissipar esse calor, né? Para que teu corpo ele consiga equilibrar essa temperatura. O contrário também acontece. Quando você está num lugar muito frio, o que é que muitas vezes acontece? Você começa a se tremer justamente para que o corpo consiga aquecer, manter uma temperatura estável. Mas vamos pensar em relação ao suor, à pele. Essa troca de calor que existe, né? A gente começa a transpirar num lugar muito quente. Está relacionado também com resposta imunológica, por exemplo. Quando um paciente, quando um indivíduo, quando uma pessoa apresenta algum tipo de alergia, a pele, ela logo responde. Então, por exemplo, eu estou passando por uma fase na minha vida, um momento difícil realmente na minha vida, que eu descobri recentemente uma doença autoimune. Lá em janeiro, quando eu dei a terceira jornada, não foi Arthur? Terceira jornada, segunda jornada, meu Deus, tanta jornada que eu faço. Em janeiro foi a segunda ou terceira jornada da nutrição. Terceira jornada da nutrição funcional. Lá em janeiro, eu dei a terceira jornada da nutrição funcional. E fui fazer maquiagem e tal, pra vir dar aula pra vocês. E no meu braço começaram a aparecer umas manchinhas. Rapaz, acho que eu tô com alergia a alguma coisa. Algo que eu comi e não me fez muito bem. Então, apareceu ali naquele momento umas manchas na minha pele, me dizendo que tinha algo estranho no meu corpo, né? Logo eu pensei que era alergia. Aí, em janeiro, fui ao hospital, tomei antialérgico e tal, fiquei boa, depois fevereiro voltou, e depois quando voltou com força realmente. E na minha cabeça eu pensava que era alergia. Na verdade não era. Foi fechado um diagnóstico para uma doença autoimune chamada de UCE. O que é a UCE? É a urticária crônica espontânea. Foi que a médica me disse que é uma doença autoimune, vocês sabem do que se trata, uma doença autoimune, pode ter uma característica genética, mas tem alguns fatores que estão por trás que podem desencadear. O uso, tá aqui dentro de você, mas tem o gatilho. O uso crônico de anti-inflamatórios pode ser uma causa para explodir, né, a doença. O estresse e até mesmo tem muita relação, tem um grupo hoje que estuda a relação pós-Covid, porque diz que tem muita gente aparecendo com urticária pós-Covid. Mas a urticária é justamente uma resposta que o meu corpo está dando, a pele está dando essa resposta, começa a coçar. Enfim, estou fazendo o tratamento, já estou me sentindo melhor, mas o que eu quero trazer para vocês em relação a este problema, que a minha pele, o vermelhidão na pele, estava me mostrando que existia um descontrole, que algo de errado estava acontecendo comigo, né? Então, a resposta imunológica, alergia. Barreira para perda de água, tá? A gente vai ter um controle em relação a essa temperatura corporal. Secreção de resíduos, como é o caso do suor, e as sensações, né? Sentir o quente, o frio, a pele tem essa função. Então, vindo pra cá, o outro slide. A nossa pele, ela vai refletir o nosso bem-estar e a mente. Então, às vezes, um paciente chega em consultório cansado, com uma aparência cansada, com olheiras, paciente que tem uma pele muito ressecada, que talvez isso esteja relacionado à desidratação, paciente que apresenta
uma pele característica de uma pessoa com envelhecimento precoce, o que é que isso pode ter? Pode apresentar, pode dar sinal clínico pra gente. De que todos os dias o nosso corpo passa por diferentes reações. Acontece naturalmente no nosso corpo diferentes reações. E aí nós temos uma produção de radicais livres. Esses radicais livres, eles precisam ser neutralizados pela nossa alimentação. Então, a tua alimentação, a alimentação do teu paciente, tem que ter uma boa quantidade de antioxidantes. Por que esses antioxidantes? Porque vai minimizar os efeitos deletérios que esses radicais livres, eles proporcionam no nosso corpo. E se um paciente tem uma quantidade de uma produção de radicais livres muito maior, mas ele não tem essa quantidade adequada de antioxidantes, o que é que pode ocasionar? Uma pele mais enrugada, uma pele com um aspecto muito mais envelhecido. Então a pele, ela reflete o nosso sono, a pele, ela reflete os poluentes, até porque nós precisamos fazer, todos os dias nós fazemos, na verdade, um processo de detoxificação, que é esse processo de eliminar todas as toxinas. E lembrando que a detoxificação não acontece com o suco verde, tá? Então, suco verde, quem é membro do NutriAcademy lembra muito bem disso, que assistiu essa aula sobre detox. O suco verde, ele é uma maneira que nós temos que traga talvez uma certa facilidade para inserir vegetais na vida do paciente. Então, vamos pensar num paciente que não costuma comer verduras, não costuma comer folhas. O que é que você pode fazer? Você pode fazer um suco verde para aumentar ali a quantidade de magnésio na dieta, para aumentar a quantidade de ferro na dieta, né? Os glicosinolatos que ajudam no processo de detoxificação. Então, é uma forma da gente colocar legumes para o paciente comer. Mas a detoxificação, o processo de detoxificação, não depende somente do suco verde, porque tem outros nutrientes que participam desse processo de detoxificação. Só que, se o indivíduo ele está exposto a toxinas, a poluentes, a um estresse muito elevado e ele não tem uma boa capacidade de detoxificação, o que é que acontece? A gente vai começar a apresentar sinais clínicos de não é bem uma intoxicação, mas é justamente uma diminuição nesse processo de detoxificação, que é esse processo de limpeza que acontece no nosso corpo, deixando a pele com aspecto mais cansada, deixando a pele com aspecto muito mais enrugado, muito mais envelhecido, tá? Então, cuidar do externo é cuidar do interno, ou seja, a nutrição da pele, ela começa de dentro para fora. E tá muito na moda hoje, né? Por exemplo, tem uma marcazinha que eu não vou citar o nome da marca, mas ela vende vitamina B6, ela vende vitamina C, ela vende, tem um outro tipo lá de vitamina que tem. Então vê, tu vai lá, a tua dermatologista diz assim: passe vitamina C na sua pele. Tá, beleza, não sou contra passar a vitamina C na pele, não. Mas do que adianta tu passar a vitamina C na pele se tu não tá consumindo a vitamina C? Do que adianta tu tá tomando? Isso se dá também pro cabelo. Eu fico besta como é que as pessoas passam óleo de abacate no cabelo, passa não sei o que lá no cabelo, mas não come o abacate. Aí come um monte de tranqueira, né? Come o que a gente chama de calorias vazias. A nutrição ela acontece de dentro para fora. Isso se dá para unhas, isso se dá para pele, isso se dá para cabelo, tá? Então passa abacate no cabelo, mas não come abacate, né? Passa óleo de coco no cabelo, mas não come uma gordura boa, só come gordura ruim, não é mesmo? Então a pele da gente ela vai refletir tudo isso. Qual o principal problema que acontece com a nossa pele? A sensação, a característica, de envelhecimento. E muitas vezes isso se dá pela desidratação, pela falta de água. Coisa tão simples, né? Ah, minha pele tá tão ressecada, minha pele tá tão enrugada, minha pele tá com aspecto tão envelhecido. Vou lá na dermatologista para ela passar um creminho pra mim. A dermatologista vai lá, passa um hidratante pra pele. Hidratante pra pele, porque a pele tá ressecada. Por que você não começa a hidratar de dentro pra fora, né? E eu digo pra vocês que, independente, eu falei no início da aula, né,
que, pelo menos comigo, na minha prática clínica, a minha cartela de clientes maior são pessoas do sexo feminino. E, embora, obviamente, que eu tenho também alguns homens que me procuram, mas a minha maior cartela, mulheres do sexo feminino, que tem uma preocupação maior em relação à pele, unha, cabelos, né? Pelo menos na minha prática clínica, tá? Então, o que é que acontece? Quando o teu paciente ele te procura, por qualquer que seja o objetivo, seja homem, seja mulher, seja o que for, independente disso, você vai olhar para o paciente como um todo, tá? Ele te procurou com o objetivo de emagrecer, o paciente te procurou com o objetivo de emagrecer. O que é que você vai fazer? Você não vai olhar somente para o percentual de gordura do paciente. Você vai olhar para o sono do paciente, você vai olhar para a energia do paciente, você vai olhar para o intestino do paciente, você vai olhar para ele todo. E uma hora que eu acho incrível para a gente fazer uma avaliação em relação à pele é a hora que nós estamos fazendo a avaliação antropométrica. Porque é aquele contato que você tem com o paciente, onde você vai olhar, por exemplo, o pescoço, se apresenta acantoses nígricas, que é uma característica de uma pessoa que tem resistência insulínica, né? Aquele pescoço mais manchado, tá? Umas manchas mais escuras no pescoço. Na axila, na perna. Então, pode ser que ele tenha uma resistência insulínica, quando apresenta essa manchinha no pescoço. E você olha também a pele, você olha se tem queda de cabelo. Quando eu tô, hoje não, que eu não faço mais avaliação, mas quando eu fazia a avaliação física, porque hoje eu tenho uma pessoa que faz avaliação física aqui no meu consultório, quando eu fazia a avaliação física, eu tinha todo esse contato, eu olhava o chão para ver se tinha muita queda de cabelo, olhava a pele. Hoje, Gilberto, quem faz a minha avaliação física, é um acordo que eu tenho com ele. Já que eu não estou fazendo avaliação física, quando ele sair da sala, ele vai vir me dar um feedback. Ó, Samira tá com muita queda de cabelo, olha, eu percebi umas manchinhas assim no corpo, tá? Enfim, eu peço para que Gilberto traga isso para mim, mas se você quem faz a avaliação física, você pode olhar tudo isso, tá? Então vamos lá. A pele, ela reflete a nossa hidratação. Veja que interessante esse estudo aqui. Talvez vocês não consigam ver bem, mas quando eu mandar os slides para vocês vão ter acesso a esses slides. No final da aula eu explico como ter acesso e tem uma outra surpresinha também. Vocês vão poder imprimir ou até mesmo olhar no computador e vocês vão ver a diferença gritante que existe na pele dessa mulher. Antes, a gente tem uma pessoa com uma baixa ingestão hídrica. Se vocês olharem, a pele está muito mais enrugada, uma pele com aspecto muito mais envelhecido. Do outro lado, você vê a mesma pessoa após 4 semanas fazendo a ingestão de 3 litros de água por dia. Olha como a pele dessa pessoa mudou. Um aspecto muito mais jovem, muito mais saudável. Então a hidratação, ela também acontece de dentro para fora. Do que adianta a gente estar tacando hidratante na cara se a gente não toma água? Do que adianta a gente estar, o paciente danando hidratante no corpo, mas não toma água, tá? Então, olhar para a hidratação dos nossos pacientes pensando na saúde da pele. Uma outra questão que é muito comum também em consultório é o aparecimento de acne, né? Acne, espinhas. A pele, ela reflete a nossa alimentação. Eu falei para vocês que diariamente, constantemente, o nosso corpo, ele tá acontecendo diferentes reações químicas. E essas reações químicas é capaz de produzir substâncias que os radicais livres, né, que o excesso desses radicais livres pode causar o que a gente chama de envelhecimento precoce, pode trazer uma série de consequências para o nosso corpo. O que é que a gente precisa para minimizar esses radicais livres, para neutralizar esses radicais livres? Nós precisamos ter uma dieta de característica antioxidante. E o que é essa dieta de característica antioxidante? É com comida de verdade, comida colorida, comida que vem da feira, comida que estraga, né? E não uma alimentação pró-oxidante. Quando você tem uma alimentação de característica mais ocidental, você vê uma característica muito mais pró-oxidante, né? E uma dieta que eu acho interessantíssima, que tem um efeito antioxidante, é a dieta do Mediterrâneo, que muitos estudos apontam
como uma excelente estratégia para modular microbiota intestinal, para fertilidade, tá? Para longevidade saudável, a dieta do Mediterrâneo, ok? Só colocando aqui para vocês o próximo slide. No entanto, alguns problemas que acontecem na nossa pele pode ter característica também hormonal, e acne é uma delas. Acne pode estar relacionado com uma dieta de característica mais pró-inflamatória? Pode, porque a acne está relacionado a um processo inflamatório. Tem pessoas, por exemplo, que não digerem bem a caseína, que é a proteína do leite. E algumas pessoas, ao consumir leite e derivados, começam a apresentar acne. Aí vocês começam a dizer assim, ah, Samira, mas você está dizendo que leite ele é inflamatório? Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que leite é inflamatório, tá? Eu estou dizendo que algumas pessoas não têm uma boa digestibilidade e pode ocasionar algumas pessoas. Respeitar a individualidade sempre, certo? Pode ser porque tem uma dieta de característica mais pró-inflamatória, que é uma dieta com muito mais fast foods, uma dieta com excesso de farináceos, uma dieta com excesso de açúcar, uma dieta com excesso de gordura. Pode ter uma característica pró-inflamatória e não tem uma base antioxidante na dieta. Então isso pode estar provocando acne. Mas pode ter característica também hormonal, tá? E de onde vem essa questão hormonal? Vamos lá, na cascata hormonal. Acompanhe comigo. Tá pequenininho, eu sei que vocês não estão conseguindo visualizar esse esquema aí, mas quando vocês receberem o slide, fica lá muito mais fácil para vocês. Então vamos pensar na testosterona. A testosterona, ela vai ser convertida a estradiol através, tá, de uma enzima chamada de CYP2. Que é um processo que a gente fala de aromatase. Mas ela também, a testosterona, pode ser convertida a deidrotestosterona, que é o DHT, através de uma outra enzima chamada de 5-alfa-redutase. Então, a testosterona pode ser convertida a deidrotestosterona, que é o DHT, através dessa enzima chamada de 5-alfa-redutase. Tá bom? Quando vocês pegarem um paciente que apresenta acne, vocês vão olhar o padrão da dieta. Se é um padrão de característica mais antioxidante, uma dieta muito mais anti-inflamatória, ou é uma dieta de característica mais pró-oxidante, pró-inflamatória. Aquela dieta com farináceos, aquela dieta com açúcar, aquela dieta pobre em nutrientes. Tem uma característica mais pró-oxidante, certo? Aquela dieta com muito mais vegetais, com comida de verdade, tem uma característica muito mais antioxidante, anti-inflamatória. Então, olha o padrão alimentar da dieta do teu paciente. Mas você pode também avaliar a questão hormonal. SOP, resistência insulínica, pode provocar acne. Tá? Então você pode estar pedindo uma glicose, você pode estar pedindo uma hemoglobina glicada, uma glicemia de jejum, né? Quando eu penso na glicose, eu tô falando da glicemia de jejum. Você pode estar pedindo uma hemoglobina glicada, você pode estar pedindo uma insulina, porque a resistência insulínica pode levar a SOP, a síndrome do ovário policístico, que pode levar a acne, tá? Então você pode avaliar. Sempre que a gente vai solicitar um exame, vocês me perguntam muito assim, Samira, quais os exames básicos que um nutricionista pode pedir em primeira consulta? Eu vou falar isso, tá, na jornada da nutrição aplicada. A jornada da nutrição aplicada é toda voltada para a prática clínica, para dar mais segurança a vocês, como conduzir um atendimento clínico, como construir questionário pré-consulta, como solicitar exames, como interpretar exames, como entregar a dieta na hora da consulta. Tudo isso vocês vão aprender lá na jornada da nutrição aplicada. Então, cuide em se inscrever e estarem dentro dos grupos de WhatsApp, porque é lá que nós iremos disponibilizar todo o material da aula para vocês, tá certo? Mas aí vocês perguntam assim, quais os exames solicitar? Eu não tenho uma padronização do tipo assim, sempre eu solicito esses exames. Não, porque eu acredito muito na individualidade. O que é que eu quero encontrar? Quando eu não sei o que eu quero encontrar, eu saio procurando tudo, né?
Mas quando eu sei exatamente o que eu quero encontrar, eu consigo ser muito mais focado. Então, às vezes o paciente ele tem convênio. Dá pra gente solicitar, embora nutricionista, infelizmente, na grande maioria dos estados, essa é a realidade, os convênios não aceitam solicitação de nutricionista. Mas não cabe a nós discutirmos sobre isso agora, tá? Mas quando ele tem convênio, que de repente ele conhece um médico e o médico pode solicitar, porque de repente a gente solicita os exames, carimba, assina, e aí ele vai lá no médico conhecido e diz: doutor, por favor, solicite esses exames para mim que a minha nutricionista pediu, e o convênio não aceita a solicitação dela ou dele. Aí, quando ele tem convênio, quando o paciente tem convênio, beleza, a gente consegue pedir uma série de exames, mas e quando ele não tem? Né? Quando ele mal tem dinheiro para pagar a consulta? Porque isso é uma realidade. Às vezes a gente atende um público que não tem condições financeiras e que tá ali fazendo um baita esforço para se consultar com você. E de repente você vai lá, você nem quer saber quanto custa aqueles exames e você pede trocentos exames. Mas se nem tu sabe o que era que tu tava pedindo, tu não sabe pra que tu tava pedindo aquele exame. Então pra que solicitar? Fazer o paciente gastar dinheiro se você não sabe interpretar, compreende? Então, enxuga os exames, pede exatamente aquilo que você sabe interpretar, aquilo que você quer, que você tá investigando, não é? E assim, de alguma forma, você vai conseguir ajudar o seu paciente, que é essa nossa missão, ajudar os nossos pacientes. Então vamos pensar na acne. Podemos estar solicitando o exame de insulina, podemos estar solicitando o exame de glicemia em jejum, podemos estar solicitando hemoglobina glicada, e a gente lembra que a hemoglobina glicada ela tem um tempo de vida de 3 meses, né? Que não adianta a gente estar solicitando o tempo inteiro esse exame, porque ela só vai se renovar a cada 3 meses. Mas pensando nessa questão da deidrotestosterona através da enzima 5-alfa-redutase. A testosterona, ela vai ser convertida a deidrotestosterona, que é o DHT, através da enzima 5-alfa-redutase. Quando eu tenho uma ação mais elevada dessa enzima, ou seja, eu tô aumentando os níveis de deidrotestosterona, porque tem um limite de normalidade, e eu vejo que aquele limite ou tá muito próximo do máximo ou já passou do máximo, a deidrotestosterona, talvez seja esta a causa da acne. Então você também pode solicitar para ver se tem relação com a deidrotestosterona, a testosterona e a deidrotestosterona, tá? É só colocar DHT no exame. Se você perceber que o nível de DHT está muito elevado, então você já supõe, você já imagina que tem uma ação elevada dessa 5-alfa-redutase. E o que fazer então para corrigir? O que é que nós podemos pensar? Eu já trouxe isso aqui para vocês, que uma dieta de alto índice glicêmico, uma dieta com uma alta carga glicêmica, pode aumentar a produção de insulina, né? A insulina elevada pode aumentar a lipogênese, favorece a lipogênese, porque insulina é um hormônio lipogênico. Quando você quer que seu paciente ele emagreça, você tem que ficar de olho na insulina, porque insulina muito alta é um freio de mão puxado para o processo de emagrecimento. Então, o paciente está te procurando com o objetivo de emagrecer, vai lá e vê como é que tá essa insulina desse paciente. A lipogênese, ou seja, o aumento da produção de gordura, tá? Pode levar a uma resposta inflamatória, aumentando os marcadores inflamatórios, que é o caso da interleucina 6 e do TNF-alfa. Quando eu tenho um aumento desses marcadores inflamatórios, eu tenho acne, eu tenho um processo inflamatório, tá? Então, olha para a carga glicêmica do teu paciente, olha para a dieta do teu paciente, o índice glicêmico, porque eu falei para vocês que a SOP está relacionada com a resistência insulínica e pode estar provocando acne, mas não necessariamente precisa ter SOP, né? Então, homens têm acne e não tem SOP, obviamente, mas pode ter uma resistência insulínica, certo? E com essa resistência insulínica, eu vou ter uma lipogênese mais acentuada, uma resposta inflamatória mais acentuada, levando a acne e a inflamação, perfeito? Então, muito cuidado também na alimentação do paciente em relação ao consumo de carboidrato, o tipo de carboidrato que a gente está colocando.
Uma outra causa para acne pode estar relacionada também com a disbiose intestinal. Quando eu tenho um processo de disbiose intestinal, um desequilíbrio da minha microbiota intestinal, eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal. Entendendo que lá no meu intestino, as células, os enterócitos precisam estar assim, ó, bem juntinhos, através dessas proteínas de junção que são as tight junctures. E quando eu tenho um aumento dessa permeabilidade intestinal, eu vou ter um afrouxamento dessas junções, fazendo com que haja essa hiperpermeabilidade intestinal. E essa síndrome que a gente chama, que é a síndrome like gut, ela pode causar diferentes desordens no nosso corpo. Entre elas, problemas na nossa pele. Acne, rosáceas, tá? Pode trazer também o aumento de estar relacionado à psoríase, também pode ter relação, tá? Então, a disbiose intestinal, ela vai ser provocada por quê? Quem pode provocar essa disbiose intestinal? O padrão alimentar, uma dieta de característica mais ocidental. Então, olha aí, o hambúrguer, o sorvete, alterando a qualidade e a quantidade das bactérias presentes no nosso intestino, gerando um processo inflamatório, aumentando o aparecimento de acne. Entendam que nada que acontece no nosso corpo acontece de forma isolada. Tudo acontece de forma interligada. Por isso que eu falo para vocês, seja você profissional, seja você estudante, olhe para o seu paciente como um todo. Olhe, independente do objetivo, por que ele te procurou. Ele é um ser que precisa ser visto como um todo. Como é que tá o cabelo? Ah, mas não foi esse o objetivo da consulta. Mas por que você não vai olhar? Ah, mas como é que tá a pele? Não foi esse o objetivo da consulta. Porque você vai olhar? Claro que você vai olhar. Você vai olhar pra tudo. E você mostra pra ele, inclusive, o porquê de você estar colocando aquilo na dieta. Porque quando ele entende a importância daquilo, ele compra a tua ideia, né? Não é só prescrever uma dieta. Ah, eu vou te prescrever uma dieta que tenha um baixo índice glicêmico. Por quê? Por quê? Ah, eu vou tirar o açúcar da tua dieta. Por quê? Se você não explica para o seu paciente o porquê, se ele não compra a tua ideia, dificilmente ele vai ter uma adesão. Mas se você diz, olha, o excesso de açúcar, tá? Imagina que você atendeu uma pessoa extremamente vaidosa. Extremamente vaidosa. Ah, essa pessoa tá cheia de acne, mas ela te procurou com o objetivo de emagrecer. Aí você diz o seguinte, ó, essa tua pele, ela tá dessa forma, você tá cheio de acne. Por quê? Porque você está fazendo um consumo excessivo de carboidratos de alto índice glicêmico. À medida que nós corrigirmos a qualidade da tua alimentação, tanto você vai perder peso, como sua pele vai melhorar. Ah, a pessoa já olha para isso com outros olhos. Porque ele precisa entender o que ele vai ganhar com isso. Quando o paciente ele entende o que ele vai ganhar com isso, é muito mais fácil dele aderir à dieta, tá bom? E aí melhora toda a questão da função intestinal também, perfeito? Então, pensando em acne, como tratar essa acne? Olhar para o índice glicêmico da alimentação, ter um controle em relação a essa insulina, tá? De repente, colocar sempre um carboidrato junto com a fonte de proteína, que com isso a gente consegue diminuir a carga glicêmica. Ajustar, colocar mais fibras na dieta, porque a gente consegue diminuir essa carga glicêmica, né? E ter um controle em relação à quantidade e à qualidade desses carboidratos, tá? A cúrcuma, né? O princípio ativo, que é a curcumina, pode melhorar. Então, a gente pode estar colocando a cúrcuma em alguns preparos, tá? Você pode, até a própria cápsulazinha de cúrcuma, você pode estar colocando a vitamina C. E é tão fácil da gente conseguir vitamina C através da alimentação, não é mesmo? O chá verde é excelente para diminuir esse processo de essa ação mais acentuada da 5-alfa-redutase. Tratar o intestino desse paciente, colocando comida de verdade, colocando fibras na dieta, para que assim a gente consiga aumentar a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, como é o caso do acetato, do butirato, do propionato, que está relacionado, tá, com uma melhora dessa permeabilidade intestinal. E o zinco também é interessante, ok? Só fazendo uma observação aqui, a deficiência de zinco pode estar relacionada com acne, também pode estar relacionada com depressão, também pode estar relacionada
com problema nas unhas. E às vezes, quando a gente faz aquele questionário de rastreamento metabólico, a gente percebe que o paciente tem características de deficiência de zinco. Por quê? Porque tem sintomas muito mais depressivos, tem uma pele, uma queda de cabelo acentuada, tem unhas muito mais quebradiças, tem acne, então pode estar relacionado com deficiência de zinco. E aí a gente pode solicitar, tá? Sempre o melhor exame pra gente avaliar. Entramos então agora na alopécia, certo? Uma queda de cabelo também mais acentuada. Como eu falei pra vocês, eu tô passando por um momento difícil na minha vida, que é essa doença autoimune, e é uma coceira irritante, sabe? Coça demais. E ela mexe muito com o nosso emocional. Ela mexe demais com o emocional. Depois vocês pesquisem no Google sobre UCE, tá? Urticária crônica espontânea. Mexe demais mesmo com o emocional. E aí, o que acontece? Eu comecei a apresentar uma queda de cabelo terrível, justamente relacionado ao estresse. Mas ao estresse justamente provocado por essa doença autoimune, que é a UCE. E por mais que eu quero deixar bem claro isso para vocês, porque às vezes também o nutricionista ele quer abraçar o mundo, né? A nossa profissão é linda, nós temos um poder enorme de transformação, nós podemos ajudar muitas pessoas. Muitas vezes a queda de cabelo ela é de cunho nutricional, mas pode ser por outras questões também. Então vamos lá. No meu caso, eu, Samira, que muitos outros casos pode estar aqui também e vocês podem conhecer. Então, eu tô com essa doença autoimune, que tô muito estressada por conta da doença autoimune, porque coça demais o corpo, ataca muito à noite. E apresentei queda de cabelo. Então, melhorei minha alimentação, fiz o exame para ver se eu tava com deficiência de ferro, de vitamina D, tava tudo ok, porque a queda de cabelo, ela pode estar relacionada com uma alteração dos hormônios tireoidianos, vale a pena solicitar T3, T4, TSH, T3 livre, T4 livre. Vale a pena a gente solicitar o ferro do nosso paciente, o ferro sérico, a ferritina também, porque a ferritina, ela marca pra gente os estoques desse ferro, né? O ferro sérico, que é o ferro que está presente ali no nosso sangue, ele tem um parâmetro dessas últimas 24 horas, do quanto de ferro está disponível na minha corrente sanguínea. Mas a ferritina é o estoque do ferro. Então a gente pode estar solicitando ferro, ferritina, pode estar solicitando vitamina D, pode estar solicitando os hormônios tireoidianos, pode estar solicitando também a testosterona e a dehidrotestosterona, porque eu vou mostrar para vocês que a ação da 5-alfa-redutase mais elevada também está relacionada à queda de cabelo, tá? Por isso que muitos homens, quando estão ficando carequinhas, eles tomam uma medicação chamada de finasterida, tá? Isso é prescrição médica, pelo amor de Deus, só estou trazendo um exemplo para vocês. Então, a finasterida, só a título de informação mesmo, a finasterida é uma medicação que é muito prescrita para queda de cabelo, né? Sobretudo para homens que estão apresentando queda de cabelo. E o que faz a finasterida? Ela vai reduzir a ação da 5-alfa-redutase. Só que nós não podemos prescrever, obviamente, porque é de prescrição médica. Mas eu vou mostrar para vocês quais as condutas nutricionais que nós podemos ter, nós podemos fazer para que a gente possa minimizar. Já mostrei, né? Aqui o chá verde é uma delas, mas eu vou trazer para vocês. Então, voltando para mim. Aí eu comecei a apresentar muita queda de cabelo. Fiz todos os exames, ok, melhorei minha alimentação, beleza, mas a queda, ela não parava. E aí, o que eu fiz, tá? Eu procurei uma profissional, inclusive, Lauana, muito obrigada por tudo. Tenho vivido dias incríveis com vocês. Eu comecei a fazer um processo chamado de terapia capilar, tá? Então, é uma terapia que mexe com tudo, tá, gente? Que mexe muito com a cabeça, a gente se sente muito abraçado. Então, vocês podem indicar isso também para os pacientes de vocês. Às vezes, a gente faz todo o ajuste na alimentação, vê que os exames estão ok, mas o paciente tá com essa queda de cabelo. Então, ele acha que você vai conseguir resolver tudo. Mas se não é de característica nutricional, encaminha para um profissional. A minha, eu amo de paixão, a Lauana, que atende aqui em Caruaru, lá em Nara Cabeleireiro, né? Fazendo propaganda aqui pra ela, porque eu amo realmente o serviço delas. Mas enfim, voltando. Aí você vai lá e olha os exames, tá tudo ok, olha a alimentação, tá tudo ok, suplemento, tá tudo ok. Então você começa a olhar toda essa questão emocional por trás, porque pode estar relacionado também
com o emocional. No meu caso, o emocional, que foi provocado por essa doença autoimune, tá certo? Aqui. Então, existem vários tipos de alopecia, vários tipos que têm diferentes causas, né? Então, a gente pensa numa alopecia androgenética, a gente pensa numa alopecia aerata, a gente pensa numa alopecia tóxica, seborreica, né? Tem aquelas pessoas que têm o hábito de ficar arrancando o cabelo, que é uma mania. E olha aqui do lado de cá, a alopecia emocional. Então, a cabeça da gente tem que estar muito bem. Olha para o emocional do paciente de vocês. Quando a gente pega lá na teia de interconexões metabólicas da nutrição funcional, que a gente olha para a teia, o centro da teia nós temos o mental, o emocional e o espiritual. Porque o centro da teia pode influenciar em todas as áreas do nosso corpo. Então a queda de cabelo pode estar relacionada à questão emocional também. Certo, mas e do ponto de vista nutricional? O que é que nós podemos fazer para melhorar essa queda de cabelo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mais uma vez eu trago a ação da 5-alfa-redutase. Então, a testosterona vai ser convertida a dehidrotestosterona através da ação da enzima 5-alfa-redutase. Isso é um processo que acontece naturalmente no nosso corpo e é interessante ter justamente essa conversão. No entanto, eu não posso ter um aumento exacerbado da ação dessa enzima, porque aí esse DHT, essa dehidrotestosterona em excesso, pode trazer alguns prejuízos pra gente, como nós vimos até agora, acne e a queda de cabelo, certo? O DHT mais elevado, que é a dehidrotestosterona, o que é que pode provocar no nosso corpo relacionado ao cabelo? O DHT vai agir lá no folículo piloso, né, na raiz do nosso cabelo, provocando o afinamento e a miniaturização, ou seja, a miniaturização do fio, deixando esse fio pequeno, atrapalha o crescimento do cabelo, certo? Então, tem algumas questões ali do cunho emocional, pode ter algumas questões do cunho hormonal, pode ter também deficiência nutricional, e aí pode estar relacionado com a deficiência de ferro, pode estar relacionado com alterações nos hormônios da tireoide. Trago então aqui para vocês os inibidores de 5-alfa-redutase, que tanto pode ajudar na pele, se nós percebermos através dos exames que tem essa relação com o aumento da dehidrotestosterona, e pode estar relacionado também com a queda de cabelo, se nós percebermos que essa queda de cabelo ela está relacionada com o aumento da dehidrotestosterona. Sabemos que a queda de cabelo ela é multifatorial, pode ser hormonal, pode ser emocional, tá? Tem vários tipos de queda de cabelo, mas a gente investiga. Pode ser também por deficiência nutricional. O que eu quero trazer para vocês? Olha para o paciente como um todo. Às vezes vocês se sentem inseguros porque vocês prescreveram ferro, porque vocês prescreveram vitamina D e não melhorou a queda de cabelo, mas aí não era uma questão nutricional, era por outra questão, tá? E se for pela ação da 5-alfa-redutase, o que a gente pode estar colocando na dieta? Chá verde. Ah, Samira, mas eu não tenho habilitação em fitoterapia. Prescreve o chá verde para o teu paciente. O que é que você pode fazer? Você pode colocar 9 gramas da erva, ou seja, da droga vegetal, para 1 litro de água. Lembrando que todas as vezes que nós formos prescrever um chá, nós precisamos especificar para os nossos pacientes como fazer o chá. É importante explicar, porque de repente ele pode fazer a extração de forma errada. Ferve a água, coloca a erva junto ali, deixa ferver demais. Então pode extrair compostos que não é para extrair, né? Faz a infusão ali por 5, 10 minutos numa água quente, numa água fervente. Podemos estar prescrevendo o resveratrol, por se tratar de uma substância bioativa, independente de você ter habilitação em fitoterapia ou não, você pode prescrever. E isso eu vou explicar para vocês com muito mais clareza de detalhes na jornada da nutrição aplicada, tá? A própria uva ajuda na diminuição da 5-alfa-redutase e a crisina, aproximadamente ali 5 miligramas por quilograma de peso, tá? Lembrando que crisina não é um ativo barato, crisina é um ativo caro. Então, cuidado quando vocês forem prescrever, certo? Todas essas substâncias aqui são capazes de diminuir a 5-alfa-redutase e é o que está ao nosso alcance em relação à nutrição, perfeito? Pensando no tratamento da alopécia, o que é que nós vamos investigar?
se o paciente tem algum tipo de alergia alimentar, se o paciente tem desbiose, verificar como é que está a característica inflamatória da dieta, avaliar os processos de detoxificação. Tem característica de que não está detoxificando adequadamente? Um exemplo claro disso é uma pessoa que dorme e já acorda com retenção. Acordou com retenção, claramente essa pessoa não está detoxificando perfeitamente, tá? Olhar como é que está o sistema imunológico. No meu caso, eu desenvolvi uma doença autoimune, eu tenho uma doença autoimune. Então, como é que está esse sistema imunológico? Pensando na alopécia, tá? Nós podemos estar prescrevendo riboflavina, biotina, cálcio, zinco, silício, vitamina C, ferro, e a gente observa também o excesso de arsênio. Então, são substâncias, são nutrientes que nós podemos tanto estar colocando na nossa alimentação, como podemos também estar suplementando. Se o cabelo está muito seco e quebradiço, então vitamina C, vitamina A, zinco, e observar se esse paciente não tem deficiência de proteína. Se está com alopecia aerata androgenética, que é causada pelo aumento da dehidrotestosterona, faz aquelas recomendações que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Continuando aqui, vamos começar agora a falar sobre as unhas, bem rapidinho as unhas. Unhas. Na nossa anamnese, é importantíssimo olhar a saúde das unhas. Porque elas apresentam pra gente, minha gente, a clínica, ela é soberana, tá? Ela é soberana. O corpo conversa conosco, o corpo traz informações preciosíssimas. Você olha para o seu paciente durante a anamnese, eu vou ensinar tudo isso para vocês na jornada, e a gente se aprofunda muito mais lá no Nutri Academy. Você olha para o seu paciente e você vê sinais clínicos de deficiência nutricional, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a unha do paciente, a gente olha para a pele do paciente, a gente olha para o cabelo do paciente. Eu disse para vocês, logo no início da nossa aula, que a pele, ela reflete o nosso bem-estar, ela reflete a nossa alimentação, ela reflete o emocional, o cabelo também está relacionado com isso, não é verdade? Então, olha para o paciente como um todo, faz uma boa anamnese, observa as unhas do paciente. Se for possível, você pode até colocar no seu guia de consulta, pedindo que se for na consulta não vá de esmalte para poder avaliar as unhas. É uma dica para vocês também, tá? Se de repente a paciente veio com esmalte e você não consegue avaliar, você pede para mandar uma foto posteriormente. Tem que ter o nosso diferencial, tem que ter o nosso jeito de avaliar o paciente único, né? Mas que a gente consiga mostrar para esse paciente o nosso cuidado, a importância que nós estamos dando para todos os sinais e sintomas, não somente para peso e gordura, tá? Porque nutrição não está relacionada somente ao emagrecimento. Vamos desmistificar isso, vamos tirar isso da cabeça das pessoas. Nutrir os nossos pacientes, dar ao nosso corpo o que o nosso corpo precisa, equilibrar os nutrientes. É isso, é para isso que serve o nutricionista. E eu defendo dessa forma que a nutrição, ela deve ser vista assim, tá bom? Então, continuando aqui para as unhas, que a gente já tá chegando no final da aula. O que pensar em relação às unhas? O que é que eu devo avaliar em relação às unhas? Primeiro, se o meu paciente tem hemorragia, foi ótima. Hemorragia, desculpa. Se o paciente tem hemorragia nas unhas, ou seja, aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, eu vou usar o jeito que eu falo, sabe? Numa linguagem popular. A gente chama de sangue pisado. Ou seja, é aquele hematomazinho na linguagem popular. Aquele hematomazinho, aquela manchinha de sangue na unha. Então, se eu apresento, meu paciente apresenta hemorragia na unha, logo eu tenho sinal clínico de que o paciente tem deficiência de vitamina C. Se ele está apresentando aquelas manchinhas brancas que na minha época, aqui no Nordeste, a gente dizia que era mentira. Ó, se você mentir, você é mentiroso, a sua unha tá branquinha, você mentiu. Veja mesmo que coisa, não é mentira. É deficiência de zinco e selênio. Isso na época da minha infância, eu devo estar entregando a minha idade a vocês. Se apresenta pregas transversais, pode estar relacionado com deficiência de vitaminas do complexo B e de proteína. Se a gente tem manchas vermelhas, pode estar relacionado com o excesso de selênio. Se são unhas frágeis, quebradiças, deficiência de zinco, ferro ou cálcio, tá? Lembrando que
vamos buscar sempre através da alimentação os nutrientes que o nosso corpo necessita. O corpo conversa conosco, ele dá sinais clínicos de deficiência. Coloca na alimentação todos os nutrientes que você associa a esses sinais clínicos que o paciente apresenta. Mas também podemos prescrever a suplementação. Quando há necessidade, não vejo problema nenhum nisso. Lembrando que, de acordo com a resolução 656 de 2020 do Conselho Federal de Nutrição, nós nutricionistas devemos respeitar a UL das vitaminas e dos minerais. A UL é o limite máximo tolerado, né? E tem alguns nutrientes, tem algumas vitaminas e minerais que não tem a UL. Quando não tem a UL, você tem que utilizar algumas revisões sistemáticas, meta-análises, para usar como respaldo científico e ter uma certa segurança em relação àquilo que você está prescrevendo, perfeito? Vamos lá. A vitamina C, a gente pode estar colocando ali em média 500 miligramas de vitamina C. Zinco, pode estar colocando 10, 20 miligramas. A gente pode estar prescrevendo selênio. Só que selênio é tão fácil da gente conseguir, né? Na castanha do Brasil, castanha do Pará, como é conhecida, também a gente consegue atingir uma boa concentração de selênio. Pode estar colocando cálcio, pode estar colocando ferro, tá? O ferro que eu costumo prescrever, o ferro bisglicinato, tem uma excelente absorção, não causa tanto efeito colateral como o sulfato ferroso, que causa muita constipação. E podemos estar prescrevendo também a biotina, certo?